Graça e paz, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 54 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e a humanidade como um todo precisa da cura espiritual que está em Jesus. Muito bom! Olá, eu sou a Nicole e toda cura espiritual também tem fundo emocional. Antes de tudo, queremos agradecer imensamente a você que está aqui com a gente de novo, ou se é seu primeiro BíbliaCast também, seja muito bem-vindo. Você que talvez esteja num momento devocional, numa pausa do dia para refletir na Palavra de Deus. Não sei se você está aí nos ouvindo enquanto você trabalha. Enfim, fique à vontade, venha refletir com a gente. Para quem está no YouTube depois, participe dessa conversa, deixe seu comentário, o que você pensa sobre esse assunto. Deixe aí também seu pedido de oração. Enfim, esteja conectado conosco. E hoje é o último episódio da nossa série Qual a Cura que Você Precisa? Então nós abrimos essa série com uma palavra do pastor Paulo Oliveira, que é CEO da Bíblia JFA. Depois nós falamos sobre cura física, cura emocional e hoje nós vamos falar sobre cura espiritual. Então vem com a gente. Bom, pessoal, para a gente falar aqui de cura espiritual, acho importante a gente se lembrar de que o pecado entrou no mundo através de Adão e a partir disso todos nós passamos a nascer mortos espiritualmente, com a semente do pecado, cativos ao pecado. Por isso que todos nós, como seres humanos, precisamos dessa cura espiritual que está em Cristo Jesus, que está na obra da cruz, no ministério de Cristo. Todos nós precisamos dessa cura espiritual. Vale lembrar, como a Ani comentou na frase dela, né, que a cura emocional nem sempre está ligada à cura espiritual. Pode estar ligada a questões físicas, na verdade é uma cura física, mas a cura espiritual ela tem fundo geralmente em questões emocionais. Então vamos aqui bater um papo sobre isso, falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a cura espiritual. Quer começar falando aí, Mi? Claro, para começar eu gostaria de lembrar de uma passagem que está em Mateus 17, do verso 19 ao 21. Então vou ler aqui para vocês. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Bem, gente, nesse momento os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar o demônio ali do rapaz, mas eles não identificaram qual era o real fundo do que estava acontecendo, né? E aí eles estavam ali tentando expulsar por nome, mas não era dessa forma que se expulsava aquele demônio. Daí Jesus chega e fala, né? Para expulsar essa casta, você precisa de jejum e oração. Então, é como se você fosse... alguém tivesse com dor de cabeça, aí você dá remédio de azia para curar aquela pessoa, né? Da mesma forma, tratando-se de cura espiritual, não adianta você tentar expulsar de uma forma, sendo que, na verdade, para aquela casta, como Jesus falou, precisava de outro método para expulsar. Eu me lembrei até, você mencionando essa passagem de um livro, de um pastor americano, e ele conta que teve um culto e nesse culto muitas pessoas começaram a manifestar espíritos malignos e tinha uma moça em específico que um monte de gente ali da igreja estava tentando orar e não conseguia ali, né, expulsar, enfim, repreender. E aí ele discerniu ali que aquela situação, ele discerniu ali que ele precisava ministrar perdão nela, né? Para ela. Então ele chega no ouvido dela e ele começa a falar, você precisa... Eu não lembro se era para ela perdoar a si mesma ou a alguém.
E ele discerniu ali que o que estava tornando ela cativa espiritualmente era a falta de perdão. Então ele pôde ali discernir e ministrar da forma correta. E quando ele falou sobre perdão no ouvido dela ali, na hora ela foi liberta. E justamente, né, a falta de perdão, ela nos cativa. Tem até aquela passagem do servo que pediu perdão, foi perdoado, mas ele não perdoou a dívida daquele que devia a ele. E aí o Senhor manda ele de volta para a prisão. Então ele se torna cativo pela falta de perdão dele. Então, por exemplo, esse é um caso específico, né, que precisava ser ministrado sobre um assunto pontual, que era o perdão na vida daquela pessoa. E é justamente muito interessante, porque as enfermidades emocionais, elas podem ter fundo não, né? O motivo ser questões físicas, hormonais, substâncias do corpo ali que estão em desequilíbrio, mas pode ter fundo espiritual. E às vezes a gente está lidando da forma errada com o nosso próprio problema, com a nossa própria área que precisa de cura. Às vezes a gente acha que é espiritual, mas é físico. Eu preciso passar com um médico, com um psiquiatra e orar a Deus por uma cura física. Mas às vezes a questão ali, a enfermidade emocional pode ter um fundo espiritual, a pessoa pode ali realmente estar cativa a um espírito maligno. Então, realmente, essa questão do discernimento é muito importante, né? Sim, eu sempre acho muito interessante como, às vezes você vai falar de um tema e ele se relaciona com outro, né? Que nem quando você fala de misericórdia, você também relaciona com bondade. Da mesma forma, a cura, todas as curas, elas estão interligadas de alguma forma. Então, a cura física, muitas vezes, ela também pode ser espiritual ou emocional. Da mesma forma, a cura espiritual, muitas vezes, ela se manifesta ou no físico ou no emocional. Então, é muito curioso de pensar como a gente é um ser complexo, né? As curas estão todas misturadas. É verdade. Inclusive, assim, eu posso ter uma depressão, que é uma questão física, mas que acaba me impedindo de me relacionar com Deus e afetando as outras áreas da minha vida, né? Então, realmente, como você falou, tudo está interligado, e acho que tudo está muito ligado à questão do pecado que entrou na humanidade. Quando o pecado entra na humanidade, ele deturpa todos os aspectos da vida do ser humano. Então, o homem, ele morre espiritualmente, perde ali a conexão com Deus, o próprio corpo é deturpado, a gente passa a ter o corpo perfeito que Deus havia criado no Éden, passa a sofrer enfermidades, a gente passa a ter essas emoções a ponto de nos paralisar, né? Quando o homem ele se esconde, ele tem medo de Deus. Então, ali o medo foi uma reação que entrou ali como resultado do pecado, da desobediência do ser humano. Então, o pecado tendo entrado na humanidade deturpou todas as áreas da nossa vida, infelizmente, mas a cura está em Jesus. Essa é a boa notícia desse podcast. Sim. E como a gente tinha falado, né, se o ponto central da nossa vida cristã é ter um relacionamento com Deus, seja qual cura você estiver precisando, seja qual área você estiver sendo afetado, isso vai te afastar de Deus. E aí o inimigo ele tem suas artimanhas porque ele sabe qual vai ser a forma de te atacar que vai te deixar mais indefeso, né? Que vai te afastar ainda mais de Cristo. Então, né, a cura está em Jesus. Exatamente. E a resposta para a gente discernir qual é a cura que a gente precisa. Acho que quando nós estamos nos relacionando de uma forma tão intensa com Deus, aquilo que precisa ser curado é exposto. E nós também precisamos estar disponíveis e permitir que Deus consuma aquilo que nos faz mal. Muitas vezes a gente está, inclusive, apegado àquilo que está afetando a nossa saúde emocional, espiritual, física. Muitas vezes a gente está apegado a maus hábitos, a gente está apegado a costumes que nos deterioram, né? Então, e justamente nós sermos expostos à presença de Deus é o que vai revelar aquilo que precisa ser consumido pelo fogo da presença de Deus na nossa vida. E por isso que eu acho que na nossa mente é tão difícil a gente ter momentos devocionais, a gente investir no secreto, porque realmente é ali que a gente vai ser exposto e vai receber a cura que a gente precisa. Por isso que eu acho que tem uma batalha sendo travada tão forte nesse sentido mesmo, porque custa e é algo, né, para nós como seres humanos, é algo
que vai exigir muito de nós, assim, né? O exercício físico exige força ali, da mesma forma a gente criar um hábito de buscar a presença de Deus, nos permitirmos ser expostos à presença dele, tudo isso exige um trabalho árduo, justamente porque é isso que vai transformar a nossa vida e trazer cura pra gente em todos os aspectos. Sim, como pensar, né? No Jardim do Éden, quando Adão e Eva perceberam o que eles tinham feito, eles se esconderam. E a gente faz a mesma coisa até hoje. Quando a gente percebe que há algo de errado em nós, muitas vezes a gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, porque tá com receio disso ser exposto. Então é curioso isso, né? Tanto tempo se passou e a gente continua tendo essa mesma reação à nossa percepção da nossa falha. E eu acho que é isso, Gabi. É isso, se expõe à presença do Pai. Ele é um Pai de amor, né? O Pai aqui do fogo que consome aquilo que precisa ser mudado, mas Deus, ele é também um Deus de amor, ele é um Pai que nos ama e justamente por nos amar, ele quer nos tornar completos em Jesus. Bom, e agora vamos seguir aqui para os comentários de textos do blog. Se você é novo aqui, a gente sempre comenta, a gente lê. Eu queria começar com o comentário do Judineidson dos Santos. E olha só que legal que ele escreveu no texto. Você tem convicção na soberania de Deus? Ele comentou o seguinte: é um assunto sempre delicado, mas sempre de grande relevância para nós. Afinal, quando se diz do nosso amanhã, isso sempre mexe com a gente. Mas uma coisa acho pertinente comentar. Às vezes, as discordâncias acontecem por não separarmos o assunto das duas óticas, a de Deus e a nossa. E como filhos, temos sabedoria e amor para aceitar ambas, sem ignorar que Deus é soberano. E que sim, temos direito de escolha, mas Deus, em sua soberania, jamais será surpreendido por nós, como no caso de Jó. Deus permitiu porque já sabia o desfecho da história. Um homem que se tornou muito mais abençoado do que já era em todas as áreas, apesar do processo. Bem legal esse comentário dele. Aliás, lê lá esse texto no blog, se chama Você Tem Convicção na Soberania de Deus? Que aí você vai até entender melhor o que o Judineidson está comentando. Muito bom, Gabi. E olha que legal o comentário que a Isabel deixou no texto Oração, Humildade diante do Pai. Ela escreveu o seguinte: graças dou ao meu Senhor, que o Senhor seja exaltado, honra e glória seja dada ao Senhor dos exércitos. Obrigada, Deus tem me falado muito sobre humildade e senti no coração de falar sobre isso nas minhas redes sociais, mas não fiz isso. Aí recebo aqui essa oração tão profunda e cheia de verdades. Como precisamos ouvir e falar sobre isso? Quantas vezes, às vezes, a gente não deixa de lado algo que a gente foi incomodado por Deus para fazer, e aí a gente acha que, não sei, vai se expor demais ou vai incomodar as pessoas, mas como a Isabel comentou aqui, a gente precisa perseverar, né? Muito bom, e nós ficamos muito felizes de receber os testemunhos, os comentários de vocês nos textos do blog, então escrevam pra gente, a gente tá aqui para ouvir vocês também. Bom, e chegamos ao quadro Dicas da Semana. Eu e a Ani, a gente toda semana aqui deixa alguma dica de conteúdo, música, livro, pregação que de alguma forma nos tocou, nos abençoou. E a gente vai começar com a dica da Ani. Vai lá. Perfeito. A minha dica hoje é um livro da Joyce Meyer, que é o Campo de Batalha da Mente. É um livro dela que eu li ano passado e me ajudou muito a refletir até sobre o tema dessa nossa série, né, cura, principalmente emocional e espiritual, e nesse livro ela aborda um pouco como a nossa mente ela é utilizada para nos afetar em todas as áreas da nossa vida e nos impedir de ir adiante, de até concretizar um plano que Deus colocou no nosso coração, ou então pensar mal a respeito dos outros. E daí no livro ela fala um pouco sobre como a gente se proteger desses ataques do inimigo, né? Ou ataques até mesmo nossos para com a gente, e como lidar com isso. Ela fala bastante sobre isso no texto, ela intercala com versículos bíblicos, é bem legal, e foi um livro aí que me ajudou bastante a entender um pouco mais sobre cura espiritual e emocional. E essa dica, Gabi? Bom, a minha dica, eu tenho duas dicas, na verdade. Tem uma música que
Em inglês é Healer, ministrada pela Care Job, e em português quem ministra é a Gabriela Rocha, que chama Creio que Tu És a Cura. Então, se você tá com um tempinho, termina esse podcast e vai ouvir essa música, reflete, deixa ministrar no seu coração. E eu mencionei também um livro que eu li, né, no meio aqui do podcast, que chama Sobrenaturais Caminhos da Realeza, que conta justamente essa questão do pastor ali que discerniu a questão do perdão. Tem um capítulo só falando sobre perdão, e é bem interessante esse livro, fica a dica aí. E é isso. Bom, pessoal, chegamos aqui, infelizmente, ao final de mais um BíbliaCast. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se você está assistindo no YouTube, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber os novos episódios, passagens bíblicas em vídeo. Tem muito conteúdo legal, o feedback tem sido muito positivo no nosso canal do YouTube. E baixe os nossos aplicativos na App Store, na Play Store. Tem lá o Bíblia JFA, Mente Renovada, temos vários apps para você baixar. Muito bom, e também se quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, contato@bibliajfa.com.br, vocês podem estar entrando em contato com a gente por lá, e pelas nossas redes sociais, que é @bibliajfa, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Estamos aqui para ouvir vocês. E muito obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui, e até a próxima! Até, Deus abençoe, tchau, tchau!